Olá, povo de Deus, Alex Rodrigues, seja bem-vindo ao meu canal Macedônia Vai Pegar Fogo. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a vida de vocês, uma mensagem de Deus para a sua casa e para a sua família. Hoje eu quero falar sobre atravessando e adorando. Você vai atravessar, nós iremos atravessar. Sua casa irá atravessar e nós atravessaremos adorando. A prova disso está no capítulo de número 14 de Mateus, verso de número 33. Eu vou estar lendo para vocês aqui. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus chega para os seus discípulos, manda seus discípulos entrar dentro de um barco, enquanto ele despedia a multidão. Jesus nesse dia não quis entrar no barco, mas mandou os seus discípulos entrar dentro do barco e ir para o outro lado. Observa que quem está mandando eles entrar no barco não é a multidão que Jesus vai despedir. Quem manda os discípulos entrar no barco é o próprio Jesus. Jesus disse: entra no barco e vão para o outro lado, enquanto eu fico aqui na margem, despedindo a multidão. Os discípulos agora entram dentro do barco e possivelmente esse barco aqui era movido por remos, era movido por velas, como a maioria dos barcos dos dias de Jesus. Enquanto eles estão atravessando, enquanto eles começam a travessia, a Bíblia diz no verso de número 23, do capítulo 14 de Mateus, que Jesus então despede a multidão. E quando ele despede a multidão, o verso de número 23 do capítulo de número 14 disse que Jesus sobe para o monte para orar. Quando Jesus sobe para o monte para orar, diz a Bíblia no verso de número 24 do capítulo 14 de Mateus, que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Jesus, naquele dia, mandou seus discípulos atravessar, porque tem dia que Jesus vai estar no barco, mas nesse dia que Jesus não entrou no barco, porque Jesus queria dar uma experiência aos seus discípulos, que eles vão ter que aprender a enfrentar a onda sozinhos, eles vão ter que aprender a aguentar ventos ao contrário. E diz a Bíblia que Jesus então está no monte orando. Enquanto Jesus está orando, o barco dos discípulos está lá no meio do mar sendo açoitado pelas ondas. Está sendo açoitado pelo vento ao contrário. É claro que se o vento é ao contrário, o vento não está na mesma direção. O vento não está na mesma condução ou no mesmo endereço ou na mesma rota em que os discípulos estavam indo. E diz a Bíblia que enquanto eles estão sendo açoitados pelas ondas, pelo vento ao contrário, Jesus está no monte orando. Porque pelo fato de Jesus não ter entrado no barco com eles, não significa que Jesus não sabia o que eles iam passar no meio da travessia. Pelo fato de Jesus não estar aparecendo ou se mostrando a você ou parecendo que não está com você, não significa que ele não está vendo o que vocês estão passando. Ele sabe que o vento é ao contrário, ele sabe que as ondas são fortes, ele sabe que o teu barco está balançando. Pelo fato dele não estar dentro do barco com você, não significa que ele não sabe que a tua casa está passando.
Não significa que ele não sabe o que o teu casamento está passando. Não significa que ele não sabe que a tua vida espiritual esteja passando. Ele sabe o que o teu barco está passando. Ele sabe o que vocês estão enfrentando no meio deste mar. Mas fica tranquilo. Quem mandou vocês atravessar não foi a multidão. Quem mandou vocês atravessar foi Jesus. Foi ele que mandou vocês entrar no barco. E se ele mandou entrar no barco, fica tranquilo. Ele garante a palavra dele. Vocês estão sendo açoitados pelas ondas. O vento está ao contrário, mas vocês estão sobre a palavra de Jesus. Vocês estão na base da palavra de Jesus. E diz a Bíblia que, então, na quarta vigília da noite, Jesus não vai na primeira vigília, Jesus não vai na segunda vigília, Jesus não vai na terceira vigília, porque a noite para os judeus são divididas em vigílias. Jesus justamente vai na quarta vigília. A quarta vigília aqui significa quando você vai trabalhar e chega na tua empresa e você recebe a notícia que você está no quadro das demissões e tudo que você não queria na quarta vigília era receber essa demissão. A quarta vigília aqui é quando você olha na sua geladeira e não tem uma mistura. É quando você olha na sua fruteira e não tem uma fruta. É quando você olha no teu guarda-roupa e não tem uma roupa para vestir. É quando você olha para a sua sapateira e não tem um sapato para calçar. A quarta vigília é quando todo mundo está fazendo festa. É quando todo mundo está festejando e a sua casa está na crise, está na dificuldade. Mas Jesus vai justamente na quarta vigília. É onde mais o vento estava ao contrário. É onde mais o barco estava sendo açoitado pelas ondas. É quando o período do tempo estava mais caótico. É quando o tempo estava mais difícil de se atravessar. É aí que Jesus chega. Parece que Jesus gosta de chegar no limite das pessoas. Parece que Jesus gosta de chegar quando as pessoas pensam que não vão conseguir, que não vão chegar do outro lado. Aí quando nós pensamos que não, aí vem Jesus e chega. Jesus chega e disse assim no verso de número 26, dizendo: não temas, sou eu, não temas, tenha de bom ânimo. Verso 27, tenha de bom ânimo. E Pedro dizendo: é um fantasma. Os discípulos dizendo: é um fantasma. Sabe por que eles disseram que é um fantasma? Porque naquela região, naquela localidade, eles acreditavam-se em fantasma. Mas no verso 27, Jesus disse: não é um fantasma não, sou eu. Eu estava no monte, mas eu sei o que vocês estavam passando. Eu estava orando, mas eu sei o que vocês estavam passando. Até porque só chega do outro lado quem está debaixo da palavra de Jesus. E só chega do outro lado quem está na vida de oração. Então Jesus chega, depois de ter orado, Jesus vai na quarta vigília e disse: não temas, não é um fantasma, sou eu. E diz o texto sagrado que Jesus então chega. E quando Jesus chega, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desce do barco olhando para Jesus. E quando Pedro desce do barco olhando para Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Porque enquanto vocês estiverem olhando para Jesus, vocês vão andar sobre as águas. Porque enquanto estiver olhando para Jesus e não estiver olhando para o vento, e não estiver olhando para o barco, mas descer do barco olhando para Jesus, você vai viver o sobrenatural. Vai andar com coisas sobrenaturais. Vai ver sobrenaturais acontecer na sua vida, mas enquanto vocês estiverem olhando para Jesus. Só que no verso de número 30, disse que Pedro para de olhar para Jesus e começa a reparar para a força do vento. Pedro, enquanto está olhando para Jesus, está andando sobre as águas. E quem disse para vocês que só Jesus andou sobre as águas? Pedro também andou. Mas no momento que Pedro olhou para a força do vento, está no capítulo 14, verso 30 de Mateus, diz que Pedro repara para a força do vento.
E quando ele olha para a força do vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Sabe por que ele começou a afundar? Porque ele reparou para a força do vento. Porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Mas quando ele reparou para a força do vento, ele começou a afundar. É por isso que tem muitas coisas na sua vida afundando. Porque vocês estão reparando para a força do vento. Para a força daquela luta lá no teu trabalho. Para a força daquela luta lá dentro da tua casa. Para a força daquela luta lá dentro da tua igreja. Mas Jesus está dizendo, você vai olhar para a força do vento ou você vai olhar para mim? Enquanto você estiver olhando para mim, você vai andar sobre as águas. As coisas vão fluir na tua vida. As coisas vão fluir na tua história. O teu ministério vai fluir. A tua chamada vai fluir. A tua vocação vai fluir. Teu casamento vai fluir. A tua vida financeira, profissional, sentimental, espiritual vai fluir. Enquanto você estiver no barco, mas olhando para Jesus. A partir do momento que você fazer igual Pedro, reparar para a força do vento, as coisas na tua vida vai afundar, você vai afundar. Só que o que eu acho mais interessante é que quando Pedro começou a afundar, diz a Bíblia que ninguém que estava no barco não pulou para ajudar a Pedro. Pedro está afundando e quem estava no barco com ele não ajudou ele a subir. Pedro estava afundando e ninguém pulou para socorrer a Pedro. É porque na hora que a gente mais precisa, quem diz que está no barco com a gente não tem coragem de estender as mãos. Mas aí Jesus está na presença de Pedro. Enquanto eles estão no barco, Jesus está na presença de Pedro para dar uma lição para Pedro, para dar uma lição para quem vai ouvir essa mensagem. É que na hora que você mais precisa, você vai aprender que você só vai poder contar comigo. Na hora que você mais necessita, você só vai aprender a depender de mim. Sabe por que tem muita gente que Deus não permite pular do barco para te ajudar na hora que você está afundando? Para a gente aprender a depender que só Ele pode nos erguer. Só Ele pode nos tirar desse lugar que está nos fazendo afundar. Só que Pedro está afundando sobre as águas. Enquanto Pedro está afundando sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas. Pedro afundando sobre as águas e Jesus andando sobre as águas. Jesus está andando por cima daquilo que está fazendo Pedro afundar. Eu vou dar uma mensagem de Deus para a sua vida. E se você acredita que essa mensagem de Deus, fica até o final desse vídeo. Sabe por quê? Porque Jesus está andando sobre aquilo que está fazendo Pedro afundar. Jesus anda por cima do seu problema. Ele anda por cima das nossas lutas, ele anda por cima das nossas crises, ele anda por cima das nossas dificuldades, ele anda por cima dos nossos processos, ele anda por cima das nossas adversidades adversas. Jesus está andando por cima desse problema. Jesus ele anda por cima daquilo que está te fazendo afundar. E diz a Bíblia que Jesus estendeu as mãos. Quem estava no barco não estendeu, mas aí vem Jesus e estende as mãos. Porque tem situação que Jesus vai mostrar para você que não é todo mundo que você pode contar, não é todo mundo que vai estender as mãos para você, mas fica tranquilo. Esse ano tem muita gente que não estendeu as mãos para você, mas Jesus, através desta mensagem, ele está dizendo: Pedro, você só vai afundar enquanto eu não estiver na direção. Você só vai afundar enquanto vocês não estiverem sobre a minha palavra. Vocês só vão afundar enquanto vocês não estiverem na minha presença. Mas enquanto vocês estiverem na minha presença, vocês não afundam. Vocês chegam do outro lado, teu barco chega do outro lado. E diz a Bíblia que Jesus pegou na mão de Pedro e foi para o barco. E entrou dentro do barco, no meio da travessia, na quarta vigília da noite. Jesus entra dentro do barco com Pedro e junto com seus discípulos. E quem estava no barco viu Jesus erguer Pedro, que estava afundando. E quando Jesus chega no barco com Pedro, diz a Bíblia que eles começaram a adorar. Eles começaram a dizer: este verdadeiramente é filho de Deus. Este verdadeiramente é enviado de Deus. E eles começaram a louvar dentro do barco. Eles começaram a cantar dentro do barco. Então eles começam a atravessar cantando. Eles começam a atravessar adorando.
Eles começam a atravessar louvando. É Deus dizendo para alguém: fica na minha palavra, fica na minha direção, porque vocês vão atravessar adorando, vocês vão atravessar cantando. Vai ter vento? Vai ter barco balançando? Vai. Às vezes vai faltar dinheiro até para comprar um pão? Vai. Às vezes vai faltar dinheiro para aluguel? Vai faltar dinheiro para pagar as dívidas? Vai. Mas Jesus está dizendo: mas vocês vão atravessar adorando, vocês vão atravessar cantando, e vocês vão chegar lá do outro lado adorando a Deus. Se vocês acreditam nessa mensagem, ajuda aqui o canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que serão postados aqui, mensagens abençoadas como essa, tá bom? Não esqueça de deixar aquele joinha, de deixar aquele like e de compartilhar para receber novas mensagens. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima.